Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo ao 17. E aí você já sabe, né? Qualquer coisa você vai acompanhando no telão. Lembrando que aqui você acompanha a leitura. E aí você pode também, de repente, vai anotando aí as referências, depois você pega em casa, tá certo, queridos? E assim nós vamos seguindo. Vamos ler lá então? Então olha o que está escrito ali, olha só. Assim que, se alguém está em Cristo, o que essa pessoa se tornou, queridos? Uma nova criatura, ou, como na NVI, coloca por favor na NVI, Diegão, para nós rapidinho, como na NVI, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, amém? Então pode ser tanto criatura como criação, é o que nós estamos vendo ali. Então para a gente poder entender o que está acontecendo, o que seria isso? A Bíblia está afirmando para nós que no momento que você aceitou o Senhor Jesus, que você fez a sua confissão de fé, que você creu em Cristo. Eu não sei se foi através de um apelo de um pastor, quando você foi a uma igreja, ou pela televisão, ou pelo rádio, ou um colega de trabalho, eu não sei. Mas aquela pessoa que te conduziu, que te levou até a Cristo, e aí naquele momento você sentiu no seu coração, aí você fez a confissão de fé, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento aconteceu assim algo extraordinário. Aliás, aconteceu um milagre. Esse é o fato. Na realidade aconteceu um grande milagre. Qual foi o milagre? Você deixou de ser uma velha criatura, uma antiga criatura, você deixou de estar em Adão e você passou, você foi transportado, você se tornou uma nova criatura, você entrou em uma nova criação, você passou a estar em Cristo. Então todo crente, quando ele nasce de novo, ele nasce desta forma, em Cristo e tendo, sobre si, se tornado uma nova criatura. Agora, o que nós estamos vendo aqui nessas últimas sextas-feiras? O que nós estamos observando é o seguinte: como então eu me tornei uma nova criação ou uma nova criatura? Como é que eu me tornei isso? Qual é o processo que se dá, pastor? E o processo é através do novo nascimento. Então o que aconteceu? Quando você creu em Cristo Jesus, você passou por um processo que talvez naquele momento você não tinha nem a percepção disso, você não tinha nem a clareza disso. Mas com certeza você percebeu que algo diferente aconteceu com você. Você percebeu que alguma coisa aconteceu com você que talvez você nem soubesse explicar, mas você sentiu, alguma coisa está diferente em mim. Então o que aconteceu? Neste momento você nasceu de novo. Ou seja, você era uma velha criatura, você era o velho homem, e aí do velho homem, da velha criatura, você passou a ser uma nova criatura. E isso aconteceu através do processo chamado o que, igreja? Novo nascimento. Então você nasceu de novo. Na linguagem de Paulo, você foi vivificado. Paulo chama o novo nascimento de vivificado. Pedro vai chamar de regeneração. Nós fomos regenerados. É como o apóstolo Pedro, ele vai chamar então. E o João chama de nascer de Deus ou novo nascimento, que são as mesmas coisas, vivificados, regenerados, nascer de novo, são tudo a mesma coisa. Então é isso que acontece. Como é que eu deixo de ser uma velha e passo a ser uma nova criatura, uma antiga e uma nova? Através do novo nascimento. Agora, o que nós começamos a observar então? Nós começamos a ver, queridos, como que se dá esse processo do novo nascimento. Tá, eu entendi que através do novo nascimento, esse ato espiritual de Deus, eu nasci de novo, me tornei uma nova criatura, sou uma nova criação, eu estou em Cristo, mas como é que se dá esse processo? Como é que isso aconteceu? E aí uma das coisas que nós temos que entender, que esse processo, ele se dá pela obra de Jesus. É pela obra de Jesus que esse processo chamado novo nascimento é aplicado em nossas vidas. E então onde que nós vamos observar isso? Romanos capítulo 6, versículo 10. Eu estou só relembrando, tá? Só relembrando com vocês. Romanos capítulo 6, versículo 10. Então como é que se dá esse processo? Diga comigo, é pela obra de Jesus. Agora, o que nós vamos observar aqui?
é que a obra de Jesus, queridos, ela se divide em etapas. Vou repetir. A obra de Jesus, ela se divide em etapas. Então é muito interessante porque você consegue separar essas etapas para que você possa então entender e observar que isso é aplicado diretamente em nós. E como é que começa essa etapa? Primeiro, ela vai começar com aquilo que nós chamamos de a união com Cristo. Lembra que eu falei aqui sobre a doutrina da união com Cristo? Então ela começa a partir disso aí, desse processo que é a nossa união com Cristo. O que acontece? Quando você nasce de novo, Deus então pega a gente, coloca a gente em Cristo e nós e Cristo nos tornamos um só. É isso que a palavra vai afirmar sobre nós. Nós estamos unidos a Cristo. Ao fazer isso, se inicia então a primeira etapa desse processo, dessa obra de Jesus. E aí você não pode esquecer que se trata do quê? Da redenção, da salvação. E pastor, qual é o primeiro processo? Olha o que a Bíblia está dizendo ali, Romanos 6,10. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. Então o que Paulo está falando nesse versículo para você entender? Primeiro, ele está falando sobre Jesus. Quando ele fala da morte ali, ele está falando sobre o Senhor Jesus. Então, queridos, qual é a primeira etapa desta obra de Jesus? Diga comigo assim, a morte, a crucificação. Então, na crucificação, começa-se a primeira etapa da obra de Jesus. É onde inicia esse processo da salvação, da redenção, ou seja, um novo nascimento. Aonde que ele vai se iniciar? Lá na cruz, quando Jesus morreu lá na cruz. Então, uma das coisas que nós vamos ter que entender aqui, crentes, graças a Deus que quem tem estado às sextas-feiras já tem entendido isso, mas aqueles que não, é muito importante que você entenda o que aconteceu na cruz. É muito importante que, de fato, você compreenda o que estava acontecendo naquele dia que Jesus foi crucificado. E por que eu falo isso para vocês? Porque a gente, quando assiste lá o filme do Mel Gibson, ou a novela Jesus, não sei o que você acompanhou, mas principalmente quando mostra para nós a cena de Jesus crucificado, a gente fica com aquela dó, não fica? Com aquela pena, sim ou não? Tem gente que chora, quem chora aqui? Você chora, aí você olha, e você fala assim, ô tadinho, ele está morrendo, um homem tão bom. Não é verdade? Um homem tão bom, um homem que nunca fez mal para ninguém, ele está morrendo, é verdade. Tudo isso que você está dizendo, pensa, realmente é verdade. Só que a gente não pode esquecer que lá na cruz está se iniciando a obra dele, a obra de Jesus, a obra da redenção. E essa redenção passa pelo quê? Pela morte. A redenção que Cristo nos dá, ela se inicia na morte e pela morte. Então é importante que você entenda que essa primeira etapa tem muitos significados. Mas o que a Bíblia está mostrando lá? No que se refere à morte, falando de Jesus. Ele morreu para o quê, queridos? Para o pecado. Qual é o detalhe ali? Presta atenção, hein? Como eu falei, eu vou ter que condensar, porque foram aí, praticamente um culto inteiro para falar sobre isso aqui, ó. Que eu vou falar hoje, Foi praticamente isso. Aliás, 2 cultos para falar, então eu vou condensar. Olha o que está dizendo lá, ó. Morreu para o pecado. Observa, principalmente em Romanos capítulo 6, quem já esteve acompanhando comigo, sabe que Paulo ele vai mudar a linguagem dele, quando ele vai se referir ao pecado. Como você está vendo lá, a Bíblia não está falando os pecados, olha lá. Ele morreu para os pecados. No plural, a Bíblia está se referindo ao pecado, no singular. Pastor, tem diferença? Muita diferença. Muita diferença. E isso aqui, como eu falei para vocês, é um aspecto da cruz, da obra de Jesus na cruz, que quase ou nunca se prega. Por quê? Qual é o aspecto que mais se prega de Jesus na cruz? Que ele morreu para os pecados.
Agora, e para o pecado? Não se fala. E aí é por isso que muitos crentes ainda vivem um nível muito baixo, ou vivem de altos e baixos na sua vida cristã. Porque eles acham que a obra de Jesus ela se limitou aos pecados. Mas a Bíblia está dizendo que ela foi muito mais profunda. Ela foi até o pecado. Pastor, qual é a diferença? Você lembra, né? Quando a Bíblia fala que Jesus perdoou os pecados, fala das práticas, das ações. É isso que ela está falando. Agora, quando a Bíblia fala sobre o pecado, e óbvio que você também tem que olhar o contexto. E o contexto aqui, quando fala do pecado, ela está falando da natureza. Natureza do pecado. A raiz do pecado. O que significa isso? Que quando a Bíblia fala que Jesus morreu para o pecado, a Bíblia está falando para nós o seguinte, que lá na cruz, não só os seus pecados foram perdoados, mas a Bíblia também está dizendo que na cruz o Senhor deu um jeito para tratar o pecador, não só os pecados do pecador. Porque, queridos, o que adianta só tratar dos pecados, que são os sintomas, mas não tratar da causa? Estão entendendo agora? Porque o problema, de fato, não são os pecados. O problema é quem peca. É o que comete os pecados. E aí muitas pessoas acham o quê? Que Jesus só morreu para perdoar os pecados. Não, irmão, ele foi muito mais além na obra da cruz. Ele foi para tratar a raiz. Deixa eu explicar. Como assim raiz? É que nem uma árvore. É como uma árvore. Existe a raiz e existem os frutos dessa raiz, dessa árvore. O problema não são os frutos, por incrível que pareça. Mas o problema é o quê? É a raiz. Então, se eu quero que essa árvore ela mude os frutos, eu vou ter que tratar o quê? A raiz. Como é que Deus fez isso? Como é que a gente faz, irmãos, para que uma mangueira deixe de dar manga? Só tem um jeito. Você tem que exterminar ela e fazer com que ela seja replantada. Agora como uma laranjeira. Pronto, agora ela vai dar laranja. É isso que Deus fez. Deu para entender? Ele matou a manga e no lugar ele replantou laranjeira. Pronto, agora a laranjeira vai dar o fruto. Vai dar o quê? Laranja. Por isso que fala que ele morreu para o pecado. Agora, aí que é interessante. Jesus tinha pecado? Porque tudo bem, você falar que ele morreu para os pecados, ok, eu entendo. Agora, morrer para o pecado, então significa que ele tinha pecado? Não, a Bíblia diz que ele nunca pecou. Então, o que significa quando ela fala sobre o pecado? Aí é que é interessante. Significa que ela está falando do velho homem. Olha Romanos 6,6, coloca aí, Diegão. É isso que Paulo vai dizer aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ou seja, agora você tem que entender isso comigo. Volta lá, Diegão, para o 10. Presta bem atenção nisso. Quando Jesus entrou nesse mundo, presta atenção. Ele entrou assumindo a nossa condição humana caída. Então entenda, irmãos, que quando Jesus entrou aqui, por mais que possam falar, e de fato é verdade, ele é Deus, mas Paulo vai dizer que ele abandonou, que ele deixou a sua glória e ele se tornou como um de nós. Então, quando Jesus estava andando sobre a terra, queridos, ele assumiu a mesma condição humana que eu e você carregamos. Ele se tornou como um de nós. Ou seja, como é que foi o processo da união com Cristo? Foi Deus nos unindo a nós. Que glória é isso, meu Deus. É como um rei se tornando plebeu. Deixando o seu trono, deixando a sua glória,
deixando os seus privilégios, as suas mordomias, para se tornar um cidadão comum. Entende ou não? Para viver como a gente vive. Compreendeu? Para passar os mesmos perrengues que a gente passa. Por isso que a Bíblia diz que ele sentiu tentação. Ué, só pode sentir tentação quem é humano. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Jesus sentiu cansaço. A gente não pode esquecer que no Getsemane, o que ele sentiu? A Bíblia fala que ele sentiu uma tristeza profunda. Uma depressão. Ele disse, a minha alma está angustiada. Ele sentiu as mesmas angústias que nós sentimos. Contudo, ele nunca pecou. Então, quando fala do pecado, fala sobre isso. Quer ver? Ó, Romanos 8,3, Diegão. Como assim que ele morreu para o pecado? Por aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, em semelhança à carne pecaminosa. Jesus assumiu a nossa condição. Então o que é importante entender? Que quando você vê Jesus andando, nada mais é do que o velho homem, a velha criatura. Antes da cruz, aliás, até a cruz, até a morte, ali era quem? Adão. A velha criatura. O velho homem, caminhando sobre a terra. Você vê, queridos, que realmente ele assumiu toda a nossa condição. Ele se assemelhou, ele se identificou tanto com a gente, que até morrer ele morreu. Desde quando Deus morre? Mas ele o que experimentou até o que, queridos? Jesus. Até a morte ele experimentou, ele morreu. Teve o óbito. Se fosse dias de hoje, daria uma certidão de óbito. Ó, morreu, está atestado. Ele foi enterrado. Como qualquer um de nós somos. Então, quando você olha lá para a cruz, o que você tem que olhar agora? Não só a partir do primeiro aspecto, ele morreu para os seus pecados. Não, mas lá também morreu quem? O Adão. A velha criatura, o velho homem. Ou seja, porque para o Adão só tinha uma solução. Qual era? A morte, porque Adão já nasce. O Adão estava e está condenado. O Adão está condenado e o Adão foi condenado. Qual era a condenação do Adão? O salário do pecado? O Adão morreu, irmãos, lá na cruz. Por isso que ele diz, Romanos 6,6, de novo, Diegão. Pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Essa é a primeira etapa da salvação. Essa é a primeira etapa da obra de Jesus. Ou seja, ele sofreu, ele foi crucificado e ele o que? Morreu. Ele deu um fim. E aí que é interessante, porque todas as mazelas do mundo é causado por causa de quem? Do Adão. Entendeu? Tudo que você vê nesse mundo de ruim, quem é o causador? O Adão, o velho homem, a velha criatura. Ele é o causador. Mas o que Deus faz? Vamos colocar um fim nisso? Então, através da obra de Jesus, ele dá um fim no Adão e as derivações de Adão. Doenças, miséria, tudo foi embora. Foi sepultado. Como diz a morte, morreu. Até a morte, morreu. Até o fim da morte ele deu. Quem está entendendo até aqui? Diegão, Romanos 6,10. Vamos lá. Qual é a primeira etapa desta obra, querido Jesus? É a morte. É a crucifixão. Mas não para por aí. Você vai observar comigo que a igreja, além de dar muita ênfase na morte de Jesus pelos pecados, a ênfase que ela mais dá é nisso. Ou seja, ela não conta o resto, o evangelho completo. Ela não fala. Só fala o quê? Pecados.
Irmão, pecou, aí como é que o obreiro Paulo fala? O crente vive aonde? Peca, perdoa. Como é que é, obreiro Paulo? 1 João 1,9, né? Irmão, pecou, confessa. Peca, confessa. Peca, confessa. Peca, confessa. Ele só vive nesse estágio, meu Deus do céu. E vá rápido, né, meu irmão? Confessa rápido, porque senão, como é que é, meu irmão? Vai que ele volta. Misericórdia. E se estiver no meio da confissão, será que é válido ou não? Tem que esperar. Como é que faz o negócio? Não sei, só Deus sabe. Então, assim, você imagina se está no meio, Senhor, me perdoa. Só dá um morte súbita. Como é que faz? Né? Então, não sei. Mas é onde muitos vivem. Né? Como é que é? É longo, né? Vai que não veio, né? Dependendo do que for. Então, assim, se resume isso. Só que a obra de Jesus, ela não termina aí. Quem está entendendo, igreja? Porque olha o que Paulo diz. No que se refere à morte, ele morreu para o pecado. E olha o detalhe. De uma vez por todas. Ele está dizendo que o que Jesus fez é definitivo. Está feito. Não precisa ser refeito. Uma vez feito, acabou. Isso é irreversível. Meu Deus do céu. Isso é irreversível. É uma vez por todas, acabou. Deu para entender? Agora ele vai dizer mais. Qual é a primeira etapa? A morte. Pastor, e a segunda? Vocês vão ver que são 3 etapas. Tem a primeira, que é a morte e crucificação. E tem a segunda. Qual é a segunda? No que se refere à vida, vive. Ou seja, a segunda etapa da obra de Jesus se chama ressurreição. Amém? Então a gente não pode esquecer que ele morreu, sim, de fato ele morreu, mas ele o que, igreja? Mas ele ressuscitou, ué. Então a obra de Jesus, queridos, ela não termina na cruz, ela começa na cruz. Ela inicia-se na cruz. Quando Jesus declara está consumado, ele está se referindo ao quê? Aquilo que competia a questão da cruz. Em relação à cruz, foi feito. Está pago, está feito, está realizado. Ponto final aqui. Só que a história da humanidade não termina aí. Porque agora um novo livro, uma nova parte dessa história, começa a ser reescrita no domingo de manhã. Quando ele sai daquele túmulo. Então a segunda etapa da obra de Jesus é a ressurreição. E aí, como eu tenho dito para vocês, por que não se dá muita ênfase na ressurreição? Porque muitos não entendem o que significou a ressurreição. Muitos vão dizer, ele venceu a morte, ele venceu a morte. Sim, ele venceu a morte, mas por que ele venceu a morte? Para que ele venceu a morte? O que significou vencer a morte? Tá, o que foi essa vitória? Ô, pastor, mas só de vencer a morte? Sim, eu sei, é algo glorioso. Mas como eu estou dizendo, nós não podemos esquecer que estamos falando da obra da redenção. O que significou a ressurreição de Jesus? O que isso de fato, amados, trouxe para as nossas vidas? O que realmente isso gerou para nós? Entende? Vamos entender então, queridos? Trouxe muita coisa. Isso, molecada. Trouxe. Mas vamos entender o que foi essa ressurreição? Vamos? Primeira coisa que tem que entender, que a ressurreição de Jesus não é um reanimar de corpo. Como assim? Ontem nós tivemos aqui, né, a formatura dos estudantes da PH, Maleocade, né? Chegou, hein, Maleocade? Deu certo. Em nome de Jesus, no fim deu tudo certo, né? E o que é interessante? Uma das coisas que você vai aprender, né? Temos aqui a dona Cláudia também, a irmã Cláudia, né? Que é uma pessoa da área da saúde. Temos o irmão Humberto, que é um profissional também, né? Mas o que é interessante vocês observarem? A ressurreição de Jesus não é um reanimar de um corpo,
Como assim? É como aquela pessoa que de repente ela tem um mal súbito, tem uma parada cardíaca, e aí você entra com um processo de reanimação. Então você faz a massagem cardíaca, você faz a respiração, para reanimar aquele corpo. Se a pessoa voltou, ok, voltou. Ela foi reanimada. Mas a ressurreição de Jesus não foi isso. Porque essa reanimação, o sangue está quente ali ainda. O sangue ainda está correndo, está pulsando. Queridos, no caso de Jesus, não, ele morreu mesmo. Foram 3 dias. Como é que você reanima um corpo de 3 dias? Ó. Depois, o sangue para de circular no cérebro, e aí a pessoa, se voltar, fica vegetando. Tá vendo? No caso, foram 3 dias. E aí? Quer dizer, 20 minutos passou, já era, né? Tem mais oxigenação no corpo, no Cérebro então parou. fica vegetando. Ah lá. No caso de Jesus, ele ficou 3 dias sem circular. E aí? Quer dizer, pela medicina, acabou, não tinha mais jeito, né? Se voltasse, ia vegetar. É. Tá vendo? Só que ela falou assim, como é que é? É um prazo de 20 minutos ali, 10, 20 minutos. Quer dizer, tem que... Manda parar. Porque as sequelas vão ser muito grandes. Então é melhor deixar aí do que... Viu? 20 minutos. Quantos dias ele ficou lá, enterrado? Ai, meu Deus do céu. Quanto? 3? Quantos dias? 3 dias. Que reanimação é essa? Não tem mais, irmãos. Então, quando ele volta, entre aspas, né, que ele, na verdade, ressuscita, o que foi aquilo? O que significou a ressurreição? E aí, para você entender, você precisa compreender o seguinte, por isso que eu estou falando assim, ó, a obra de Jesus ela tem etapas, mas é a mesma obra. Você não pode separar. É que nem a construção de uma casa. Tem algum construtor aqui, pedreiro? Tem? É, o Monsenir conhece um pouquinho? Uma construção não tem etapas? Fundamentos, não é assim? Colunas, né? Tem etapa, não tem? Aí passa esse processo, né? Aí vem tijolo, tal, aquela coisa, depois vem revestimento. Quer dizer, são várias o quê? Etapas. Para você concluir uma obra. São várias etapas para que você conclua uma obra. Então Jesus, o trabalho de Jesus começa o quê, queridos? Na cruz, mas não termina. Ela vai seguir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Ressurreição. E aí você vai entender algo interessante. Presta bem atenção. Se Jesus, na cruz, eu vou colocar aqui, nesse ponto, ele se tornou o velho homem, a velha criatura, o Adão caído, e na ressurreição, quem Jesus se torna então? Quem ele se torna? Quem ele se torna? O novo homem, a nova criatura, o novo Adão, o cabeça de uma nova raça. Então, quando ele ressuscita, entenda, não é a mesma. Aliás, não é naquela condição, porque aquela primeira condição, o Adão deixou de existir. Mas quando ele ressuscita agora numa nova condição. Sem pecado, não carrega mais a morte, porque a morte ela é resultado do pecado, então ele não carrega mais o pecado, ele não tem mais a condição pecaminosa, ele não tem mais as mazelas. O que nós estamos ali, o que os discípulos viram é simplesmente o primeiro Adão de uma nova raça, a nova criatura. E aí que é maravilhoso, porque olha como é que Deus faz a coisa, irmãos. Presta atenção, igreja. Para que os discípulos não achassem, ou para que as pessoas não pensassem, não, mas esse não é o mesmo que foi morto. Ele ainda permaneceu com o que nas mãos? Com as chagas, com os cravos. Ele ainda permaneceu com o que do lado? Com um corte, para dizer, é o mesmo, porém não na mesma condição. Tanto que quando os discípulos olhavam para ele, diziam, é Jesus, mas ele está diferente. Se você observar, as pessoas também não falam assim para nós? Quando você nasceu de novo.
É a Sebastiana, mas ela tá diferente. Nem parece a mesma pessoa. Não, mas que eu estou vendo é ela, mas tem algo diferente, ela mudou. Quem está entendendo, queridos? Da mesma forma, é Jesus, mas ele tem alguma coisa diferente nele. Não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei que é Jesus. Então, olha que interessante. A segunda etapa da ressurreição, queridos, nada mais é do que o novo homem, a nova criatura. Amém, queridos? Esse novo ser que surge, que nasce, que é gerado. Amém, amados? Glória a Deus. E o que é interessante? Só para eu pegar uma informação. Que quando Paulo então diz sobre a primeira etapa, a segunda etapa, ele vai dizer então no versículo 11, olha só. Assim vocês também se considerem o quê? De fato, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Dizendo que esta obra se diz respeito a nós. Dizendo, olha, vocês também, o velho homem de vocês foram crucificados, portanto, quando eu olho para aquela cruz, eu não vejo só Jesus lá não, eu me vejo lá agora. O Adão foi crucificado. O meu velho homem morreu com Jesus. Porém, quando ele ressuscita, o novo homem, a nova criatura, ressuscita também juntamente com ele. Quem está entendendo até aqui? Amém? Agora, pastor, qual é a terceira etapa? Eu tive que fazer essa introdução um pouco mais longa, como eu falei. Que como aqueles que não vieram conosco, para eles poderem entender o que eu estou falando, tá bom? Qual é a terceira etapa? A primeira qual é, queridos? A morte. A segunda etapa. E a terceira etapa? Vamos ver, amados? Para a gente então começar, vamos para Atos capítulo 1, verso 1. Vamos então agora para a terceira etapa desta obra. É a mesma obra dividida em etapas. Qual é a primeira etapa, queridos? A morte. Qual é a segunda etapa? Ressurreição. E a terceira, nós vamos ver agora. Vamos descobrir qual é. Vamos ler então lá? Diz o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 1. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e o que mais, queridos? Ensinar. Então Jesus ele fazia e ensinava, fazia e ensinava. Ele não só ensinava, ele não só fazia, ele fazia o quê? Ensinava. Ele não só ensinava e deixava os outros que façam, não, eu faço também. Vamos seguindo. Até o dia em que foi o quê? Elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Segue. Depois do seu sofrimento, presta bem atenção, ao relato. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Segura. Então, o que ele está falando? Depois de Jesus concluir a segunda etapa da obra, da sua obra, depois de Jesus cumprir a segunda etapa da sua obra, ou seja, depois que ele ressuscita, a Bíblia diz aqui para nós que Jesus permaneceu entre nós durante 40 dias. Então, naquele novo estado, naquela nova condição, do quê? De Cristo ressuscitado, ou seja, do novo Adão, do novo homem, da nova criatura, ele permaneceu aqui quanto tempo, queridos? 40 dias.
justamente para deixar o quê? Provas indiscutíveis de que ele o quê? Ressuscitou. E aí nós vamos observar que os evangelhos, eles vão dizer isso para nós, vão ou não vão? Que Jesus comeu com eles, que Jesus conversava com eles, que Jesus se apresentava a eles, que Jesus se deixava ser tocado, lembra de Tomé? Bota o dedo aqui no buraco. Vê se não sou eu mesmo. Então, durante esse período, Jesus apresentou o quê? Provas indiscutíveis de que estava o quê, queridos? De que estava vivo. Aí ele diz, e sobre o que Jesus tratou nesse período? Aí Jesus já falava acerca do quê? Do reino de Deus. Das coisas referentes ao quê? Ao reino de Deus. Como é que funciona o governo de Deus? Como é que se estabelece o governo de Deus? Como é que se trata o governo de Deus? Ele já começou a tratar sobre essa questão com os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores. Olha o que ele vai dizer mais. Vamos lá, Diegão. Certa ocasião, olha isso, ó, enquanto comia com eles, e que situação é essa? Pós-ressurreição. Então a Bíblia está dizendo que Jesus fazia refeições com eles. Aí ele diz, lhe deu esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Segue, Diego. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Pode seguir. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, ser humano é uma benção, né? Eu até entendo isso, porque eles ainda, assim, não eram nascidos de novo, ainda não tinham o Espírito Santo, aquela obra ainda não tinha sido completada, né? Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E aí? Quando é que o Senhor vai nos libertar? É agora? Ou seja, o seu reino messiânico vai se estabelecer neste momento, aqui na terra, agora? Aí eles dizem, segue. E ele respondeu, olha, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Amém, queridos? Ou seja, não se intrometa em questões que não são da sua alçada. Amém? Segue. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode seguir. Tendo dito isso, foi o que, igreja? Foi elevado às alturas. Enquanto lhes olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, o que aconteceu? Vamos entender aqui, né? Presta bem atenção para você compreender o que aconteceu. Vendo isso, né? Então, olha só. Quando Jesus ressuscita, ele fica aqui quanto tempo ainda? 40 dias. É o tempo que ele permanece ainda aqui ressurreto. Quando dá os 40 dias, olha o que a Bíblia vai dizer. Que ele foi o quê? Elevado. Para onde? Para as alturas. E a Bíblia fala que os discípulos viram isso. Essa cena. Jesus sendo levado para os céus. Jesus subindo. Deu para entender? Eles observaram isso. Eles viram isso. Jesus foi. Só que aí o que acontece, irmãos? Presta bem atenção. A questão é, pastor, a história termina aí? A história acaba aí? Tudo que Jesus tinha para fazer foi feito até aí? Não. E é aqui que eu vou falar para vocês. Neste momento começa a terceira etapa da obra de Jesus.
Quando Jesus é levado aos céus e para os céus, se inicia então a terceira etapa da obra da redenção e da salvação. Olha onde nós estamos chegando agora. Muitos achavam que esta obra se limitava ao quê, queridos? A cruz. Já vimos que não. Na cruz ela inicia. Alguns que avançaram um pouquinho mais entenderam. É ressurreição. Ok, ressurreição. Mas ainda não terminou na ressurreição. A obra de Jesus, ela vai terminar, ou a terceira etapa, ela vai se concluir nesse ponto. Quando então ele é levado para os céus. Como ele diz, ele foi o quê, queridos? Elevado. Então o que nós entendemos? Que isso vai muito além da ressurreição aqui. A obra de Jesus. E sabe o que é interessante? É que assim, deixa eu falar para você, eu não vou conseguir transmitir tudo para vocês por conta do tempo, não dá. Mas essa terceira etapa da obra de Jesus quase não é pregado para nós. Embora essa terceira etapa da obra de Jesus, ela se refere completamente, totalmente para a igreja. Porque o que nós vamos tratar aqui, queridos, não é para o mundo. Não é para o mundo. Não é essa mensagem que nós vamos tratar para o mundo. Isso aqui é algo exclusivo para quem? Para a igreja. Que é uma das coisas que, vamos dizer assim, Paulo, Paulo tratou demais sobre essa terceira etapa da obra de Jesus. Falou demais dessa terceira etapa da obra de Jesus. Por quê? Porque é algo que compete a quem? A igreja. A nós. Diretamente, objetivamente, a quem? A nós. Então o que nós deveríamos aqui? Explorar muito essa terceira etapa. Eu e você, sabia disso? Que uma das coisas que nós precisamos muito, mas muito entender é principalmente o quê? A terceira etapa. Por quê, queridos? A terceira etapa, ela é uma etapa que não terminou. Esse é o grande fator. Podemos dizer que é por nascido? Hã? Já nasceu. Isso, é os que nasceram de novo, tá? Isso, a terceira etapa é para nós. Porque essa terceira etapa, deixa eu te falar uma coisa, ela não terminou. Não entende, o mundo não vai entender. Isso mesmo, meu Paulo, não entende. Então essa terceira etapa, ela não terminou. É aí que é interessante. Aqui foi concluído. Cruz foi o que, irmãos? Concluído. Acabou, está consumado. A ressurreição aconteceu. Ok, está terminada também a ressurreição. Mas essa terceira etapa não. Ela continua. Lembrando que nós estamos falando da obra da salvação, a obra da redenção. Ou seja, é como se Jesus estivesse ainda gerindo essa terceira etapa. Ele está gerindo a terceira etapa. Essa terceira etapa, ela está em conclusão. Ele está mantendo ela ainda. Ela não terminou. Quando é que ela vai terminar? Alguém sabe? Quando ele o quê? Ah lá. Ela vai terminar aqui. Olha que coisa, irmãos. Segue, Diego, rapidinho. Eu nem tinha preparado isso, mas como chegou até aqui, ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que viram subir. Então essa terceira etapa, ela vai se concluir quando? Quando ele voltar. Amém? Quando ele retornar. E aí ele vem para estabelecer o reino dele. Que nós chamamos de reino milenar, né? Então ele vem para estabelecer o reino dele. Para reger as nações. Compreende, igreja? Para estabelecer novos céus e nova terra. Então nós, como igreja, estamos em qual etapa ainda? Na terceira. É tão forte isso aí. Isso. Que ele vai voltar.
Por isso que eu falo, só na terceira etapa, por nascido de novo. Isso, para os nascidos de novo. Perfeito, Bruno Paulo. Evangelizamos, a gente já escutou, eu mesmo já Isso. escutei. Ih, mas dando de garotinho que eu ouço isso, que um dia ele vai voltar. Isso. É lenda. Isso. Lenda, hein? Isso. Olha. Por isso que o que o obreiro Paulo está falando ali é só para os nascidos, de fato. Até porque, irmãos, olha para mim aqui para vocês entenderem, que o obreiro Paulo comentou aqui. Ele vai voltar para quem? Para nós. Ok? Quando Jesus ressuscita, quem é que vê ele? Só os nascidos, irmãos. Só as novas criaturas. Só os discípulos é que veem Jesus. O mundo não vê a ressurreição dele. Só nós é que vemos a ressurreição. Só nós é que experimentamos a ressurreição. O mundo não viu. Por isso que para o mundo até hoje é uma incógnita. Por isso que o mundo vai dar muitas, justificativas. Mas a ressurreição é só para nós. Para o mundo é até aqui, ó. A crucificação, o mundo vê a crucificação. O mundo sabe que ele foi crucificado. O mundo, sim, o Roma matou ele, os judeus, o sistema religioso, como o mundo vai dizer. Só que o mundo para aí, o mundo não consegue progredir mais além, até a segunda etapa. O mundo não consegue nem, se não consegue a segunda etapa, você vai chegar na terceira etapa. Não tem como. Então essa terceira etapa compete a quem? Para nós. E como eu disse, na igreja é a menos explorada. Porque nós já passamos pela cruz, sim ou não? Quem já passou pela cruz? Já o velho homem morreu. Você ressuscitou, você é uma nova criatura. E você está onde agora? Na terceira etapa desta obra. Quem está entendendo aqui? Pastor, calma que eu vou dar o nome da terceira etapa, tá? Qual é o nome que se dá da terceira etapa? Vou dar. Mas o que é interessante? Essa terceira etapa, presta bem atenção. Nós vamos entender agora por que Jesus foi elevado aos céus. Por que ele foi elevado aos céus, levado para os céus? O que isso significa? O que isso representa? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Vamos para Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 5 em diante. Vamos entender por que ele foi elevado aos céus. O que isso significa? Quais são as implicações dessa terceira etapa? Nós estamos em qual etapa da redenção? Na terceira. A igreja se encontra onde? Na terceira. Amém? Vamos ler lá na tela? Está na tela. Seja o modo de pensar de vocês, ou como as traduções da Corrigida diz, que vocês têm o mesmo sentimento. Lembra? Ô Diegão, põe aí, pode colocar, vamos colocar na Corrigida, da CF. Isso. Ah lá. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Segue. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diegão, vamos colocar na NVI. Volta lá, Diegão. Põe na NVI só para a gente ver como é que fica. Isso. Que apesar de ser o quê? Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Então, quando ele vem para a terra, ele vem como quem? Como o velho homem, como eu e você. Ele experimentou, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele não usou da prerrogativa de Deus. Segue. Pode seguir, Diego, aí mesmo. Aí ele diz, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a quem? Aos homens. Olha que coisa, hein? Vai. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte do quê? Até a morte de cruz. Observa que Paulo está descrevendo que ele deixou a glória dele, se tornou como nós, percebeu? Passou pelo que nós passamos, foi à cruz, primeira etapa, chegou na cruz, primeira etapa desta obra, vai. Por isso Deus, olha agora, o exaltou a mais do que a igreja, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Segura. Então ele está dizendo que Jesus veio à terra,
concluiu as etapas que competiam aqui, e qual foi o resultado disso? Diga comigo assim, ó, recompensa. Por que Jesus então é exaltado? Por que Jesus então é levado aos céus? Porque isso foi o que, queridos, para ele? Uma recompensa por aquilo que ele já tinha concluído aqui. É a recompensa que Cristo recebeu. Por isso ele é levado. Pastor, por que ele foi levado? Recompensa. Foi assim que o Pai recompensou ele por tudo que ele passou aqui na terra. Por tudo que ele experimentou, por tudo que ele sofreu aqui na terra. Aí o Pai vai e o quê? E o recompensa. Como? O elevando. Levando, aí ele diz, ó, para uma mais alta posição. É como se ele fosse o quê? Condecorado. Condecorado. Entendeu? E aí sabe o que eu fico pensando? Pensa comigo, gente, eu, Paulo. Quando ele chega lá nos céus, os seres celestiais, meu Deus, eu me arrepio, misericórdia. Prestando honra a ele. Gente, a gente vê um pouquinho disso lá em Apocalipse, quem já viu? Eu vou deixar você chegar lá. Mas a gente vê isso em Apocalipse, escrevendo, né? Quem é que vai abrir os selos? Quem é digno de abrir? A Bíblia fala, eis o Cordeiro. Só ele é digno de abrir o selo. Só ele é digno do que, igreja? De abrir o selo. Então eu fico imaginando como foi essa entrada lá. Entende? Todos os seres recebendo Cristo. Porque é assim que ele chega lá. Amém? Ele chega em glória, em honra. Amém? É assim que ele chega, em glória, em honra. É a recompensa. Deu para entender? Porque ele matou o gigante. Quem está lembrando de Davi aí agora? Davi é um tipo de Cristo. Ele matou o gigante. Ele cortou a cabeça do gigante. Não é isso que ele falou? Lembra que Deus profetizou? Meu Deus, hein? Para Eva, vai morder o calcanhar. Mas tu o quê? A descendência vai fazer o quê, seu descendente? Vai esmagar a cabeça da serpente. Davi vai e corta o quê? A cabeça do gigante. Apontando para quem? Para Jesus. Que Jesus cortou o quê também? Ai, meu Deus do céu. Ele destruiu. Quem está entendendo? E aí, quando Davi volta, como é que todo mundo fica? Ele venceu. E é interessante que a nação acaba pegando a vitória de Davi como se fosse deles. Mas quem que lutou com o gigante? Mas a vitória de Davi foi a vitória de quem? Da nação. A vitória de Cristo é a nossa vitória, igreja. Não é assim que a gente se sente quando a seleção brasileira lá ganhou a Copa? 2002? Eles que ganharam. Mas como é que a gente sente? Nós somos penta. Nós somos nada, irmão. Ninguém nunca aqui correu num campo. Para com isso. Quem ganhou foi eles lá. Não foi a gente. Mas a gente considera que a vitória deles é a nossa vitória. Quem está entendendo, igreja? Então, quando Jesus entra, é isso. Quem está entendendo? Olha só. A mais alta posição. E não só isso. O que ele recebeu agora? Um nome. Que está acima de todo nome. Amém? É o nome que está acima de todo nome. Continua, Diegão. De modo que o quê? Para que ao nome de Jesus, aleluia, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, segue e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir, igreja, ao nosso Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada. Ele merece, Ele é digno. Ele merece. Por que Ele merece? Porque Ele fez por onde? Ele fez por merecer. Não é verdade? Jesus fez por merecer. Por isso, se tem alguém que é digno, Ele é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor fez por merecer. O Senhor não pulou etapas. É isso que está falando. Ele poderia dizer, mas eu sou Deus. Não, não é como os homens da terra, né, irmãos? Não, porque eu sou o presidente tal, porque eu sou o governante tal, porque eu sou o rei tal. Não, eu sou o presidente tal. Não, ele deixou tudo isso.
viveu como a gente viveu, experimentou o que a gente experimentou, sofreu e morreu. Por isso ele merece onde ele está. Ele é digno. Quem está entendendo? Então, quando ele é levado aos céus, ele é levado por causa disso, porque ele é digno, ele tem que ser levado mesmo. Amém, igreja? Ele tem que ser levado, ele tem que ser realmente carregado para lá, ser conduzido, porque isso é um sinal de glória. Ele tem que ser mesmo adorado, louvado, exaltado. Amém? Ele merece. Não merece, igreja? Ele merece. Só que o que é interessante? A elevação de Jesus, ela nos traz muitas implicações ainda hoje, porque se trata da terceira etapa. Ela traz muitas implicações para nós hoje, principalmente para quem? Para a igreja. Para nós. Para a gente poder entender isso, quais são as implicações dessa terceira obra? Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 34. Aliás, vamos para o 31, porque esse Romanos 8, 31 é maravilhoso, né? Vamos começar no 31 e nós vamos chegar no 34. Porque vamos entender as implicações dessa terceira etapa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Irmãos, entenda isso, se Deus está ao seu favor, se Deus está do seu lado, já dizia um grande teólogo, né? Eu e Deus somos a maioria. Diga assim, eu e Deus somos a maioria. Por isso que Davi diz lá no Salmo 27, ainda que um exército me cerque, eu não me recearia. Jamais. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia! Se Deus é por nós, se Deus está ao seu favor, quem vai se opor a você? Se Deus está ao seu favor. Vamos lá. Aquele que, falando de Deus, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é muito profundo o que Paulo diz, né? Ele não rejeitou o filho dele. Você acha que ele vai rejeitar as outras coisas? Se ele entregou o filho, você acha que ele não vai te dar as outras coisas? Pensa. Vamos lá. 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Se é Deus, quem te justifica? Diz assim, Deus é quem me justifica. Não preciso dar satisfação para ninguém, porque Deus me justifica. Olha agora, verso 34, agora sim, vamos lá. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Primeira etapa. Mas segunda etapa. E ele está, olha o texto, e ele fala de algo presente contínuo. Terceira etapa. A terceira etapa está acontecendo, irmãos. A primeira, ela morreu, aconteceu. A segunda, ressuscitou, aconteceu. Mas e a terceira etapa? Está acontecendo. Agora, nesse momento, ela está acontecendo. Aí ele diz, ele está à direita de Deus. Terceira etapa. Por que ele foi elevado? Para estar à direita de Deus. Eu vou te explicar o que significa isso. À direita de Deus. Porque muito na Bíblia se fala isso. Estar à direita, estar à destra. Ele está sentado à direita, ele está sentado à destra. O que significa isso? Nós vamos entender. E olha o que ele diz. Que neste momento, nesta hora, o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por nós. Então Jesus não está sem fazer nada lá. Ele está intercedendo pelo quem? Pelos salvos, pelos nascidos de novo. Nesse momento, o que ele faz por nós é o quê? É interceder, é mediar ao nosso favor. O que significa interceder? Significa que, neste momento, Jesus está fazendo com que
todas as implicações da cruz e da ressurreição seja aplicado a nós continuamente. Ele está mantendo a primeira e a segunda etapa sobre as nossas vidas. É Ele que sustenta, não sou eu e você. Ele está dizendo que Jesus está assegurando a nossa salvação. Ele está mantendo a nossa salvação. Quando Paulo está dizendo isso, está dizendo, intercede por nós. Ou seja, Ele que está sustentando, mantendo e segurando a sua salvação. Eu não sei se você está entendendo isso. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Não, então tá bom. Mas na segunda, Ele está mantendo. Ele está mantendo. É por isso. Isso. Amém? Está cuidando. Com base na primeira e na segunda. Ele está mantendo isso. Na ressurreição. Perfeito. Na morte e na ressurreição. Ele está mantendo as implicações da salvação. Porque que está intercedendo é mantendo. Por isso que esta obra ela é definitiva. Porque isso aqui é eterno. Ele nunca vai deixar de interceder. Ele nunca vai deixar com que a obra que se iniciou lá na primeira etapa se desmorone. Entende? Se desvalide. E a Bíblia está dizendo que é Ele quem assegura. Ele está lá nos céus assegurando que esta obra se mantenha de pé. Que ela seja mantida. Você tem noção disso? Tá interessante até aqui ou não? Tá com pressa não, né, crente? Então, olha só. Ele está dizendo que ele está o quê? Assegurando, mantendo a redenção e a salvação, irmãos. Ou seja, esta obra de Jesus, ela nunca deixará de existir. Ou seja, o efeito dela, desta obra, ela nunca deixará de ter o seu efeito sobre nós. Quem é que assegura a sua salvação? É você ou Jesus? Quem é que assegura a obra da redenção? É você ou Jesus? Ele está dizendo, é Ele que está assegurando a nossa salvação. Quem é a garantia da minha salvação? Sou eu ou Jesus? Meu Deus do céu, não sei se você está entendendo, crente. Aleluia! Maravilhoso ou não? É como eu falei, não dá para eu trazer todas as implicações. Eu gostaria muito. Porque isso aqui vai uns 3, 4, umas 5 sexta-feiras. Para a gente poder entender como que está sendo a terceira etapa desta obra. Amém? Mas o que é interessante nisso? O que é estar assentado à direita de Deus? O que significa que Ele está à direita? Por que a Bíblia enfatiza tanto isso? Que Ele está à destra, que Ele está à direita. Então vamos lá para a gente poder entender? Primeira coisa que tem que entender, queridos. O que Jesus experimentou ao ser elevado aos céus, eu já vou explicar qual é o nome dessa terceira etapa, segura. Não é uma simples mudança geográfica. Não é uma mudança geográfica, que ele mudou de um ambiente para um outro ambiente simplesmente. Não. De um lugar para o outro. Não. O que Jesus experimentou, queridos, nessa questão, é uma mudança de condição. Ou seja, as limitações que ainda nós experimentamos, por conta de nós estarmos ainda vivendo na terra, sobre essa vida terrena, Jesus já não experimenta mais. Isso não é mais imposto sobre ele. Então, estar à direita de Deus, como você já viu, que é um lugar de honra, é um lugar de glória, significa que o que Jesus está experimentando agora é uma condição completamente diferente, que se iniciou na ressurreição e se consumou, pega agora o nome, na ascensão de Cristo, na sua ascensão.
Então qual é o nome da terceira etapa? Ascensão. Morte, ressurreição e ascensão. A terceira etapa, nós damos o nome de ascensão. Diga comigo, morte, ressurreição e ascensão. Olha lá, Paulo colocou as 3 etapas. Ele está dizendo, está concluído. As 3 etapas estão concluídas. Ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu. Elevação, glorificação. Amém? Esse significa ascensão, elevação, glorificação. Ele chegou no topo. Ele é o número 1, number 1, quem entendeu? Como é que fala lá? O pódio, né? É o pódio. Ele chegou lá. Entende? Fica no meio. O pódio fica no meio. De um lado e do outro tinha, né? Ficou no meio. Perfeito, viu, Paulo? Ele chegou lá. Então, o que seria esse estar assentado? É uma transformação, queridos, que começou na ressurreição e culmina onde? Na ascensão. Pronto. Termina aí. Mas o que é interessante? O que isso traz para a igreja? Quais são as implicações disso hoje? E olha que eu já trouxe uma ali, está intercedendo. Ok, isso já é maravilhoso. Mas olha o que ele vai mostrar para nós. Qual é o efeito disso? Eu sei que eu já li Filipenses, mas isso vai ficar muito claro aqui agora. Tiagão, Efésios, capítulo 1, versículo 20. Estar assentado à direita, você vai entender agora, é a exaltação, é a glorificação do Senhor Jesus. Mas olha o que ele vai dizer agora aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 20, falando sobre o quê? Sobre a ascensão de Cristo. A ascensão de quem, queridos? De Cristo. Olha agora como é que está esse negócio lá agora, nesse momento, hein? Olha o que ele diz. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. As 3 etapas. Perfeito. Viu? E assentando aonde? À sua direita. Ou seja, o colocou em um lugar de honra, de glória, de elevação. Amém, queridos? É onde ele está agora. Mas o que isso traz? Quais as implicações disso? O que isso resultou? Olha agora. Pode seguir. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Próximo versículo 22, a primeira parte. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Segura aí. Então o que aconteceu na ascensão dele? O Senhor o colocou numa posição elevada, de tal maneira que ele está acima de qualquer governo. Meu Deus do céu. E a igreja quer ficar elegendo e preocupada com quem vai eleger nesse mundo, sendo que Cristo, que é o cabeça da igreja, já está numa posição acima de qualquer governo dessa terra. E a gente preocupado com o governo dessa terra. Quem nós vamos eleger e quem vamos deixar de eleger, irmão? Pelo amor de Deus, igreja, vamos falar a verdade. Isso é se diminuir demais diante do quê? Da glória que nós recebemos e daquilo que Cristo conquistou na cruz, igreja, na sua ressurreição, na sua obra, irmãos. Volta lá, Obreiro Paulo, de novo. Aleluia, verso 22. Põe no 21, por favor, Obreiro Paulo. Muito acima do quê? De todo governo e autoridade, poder,
domínio e de todo nome que se possa invocar. Não apenas hoje, nesta era, mas também na próxima, e se tiver outras próximas, o nome dele está sobre todos. O representante da igreja, que é Cristo, eu já vou começar aqui, já falar aqui, está acima de qualquer governo. E a gente querendo se submeter o quê? Ao governo dos homens da terra corruptos. Que é isso, igreja? A gente está desprezando quem, irmãos? Governo de quem nós estamos desprezando? Quando ele diz aqui, sabe o que ele está falando? Presta bem atenção. O que foi a ascensão de Jesus? Primeiro, para Jesus foi um lugar de honra. Ok, igreja? Ok, igreja? Foi um lugar do quê? De honra. Segundo, ele foi constituído com toda a autoridade. Governo. Amém? Então o que significa? Que Jesus agora, ele está numa posição de governo. Quando fala de assentar num trono, isso nada mais é do que uma posição do quê? De governo. Quem é a autoridade máxima? É o STF? É o presidente Lula? Respeitamos a todos, todas as autoridades. Mas existe uma autoridade que está acima de todas. Por isso que a palavra diz que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. A quem que nós devemos honra? Máxima. Então, se, de alguma forma, algum governo da terra entrar em conflito, queridos, com o governo de Cristo, a quem eu me submeto? Ao da terra ou ao de Cristo? Aí, irmão, nós vamos que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, pode nos jogar na fornalha. Mas a gente não se rende aos governos dessa terra. Se entrar em conflito com... Não, pode me jogar. Amém? Pode. Pode baixar o que for de decreto. Você é fiel a qual governo? Ao de Cristo. Ao meu Senhor. E eu ainda sei que se a gente for mártir, ele vai receber a gente com o quê? Com glória, com honras. Entra, bendito do meu Pai, pode entrar. Quem está entendendo, igreja? Aleluia, igreja. Amém? Terceiro aspecto que significa, olha agora. Primeiro, lugar de honra. Segundo, constituído de toda autoridade e governo. E terceiro, é um lugar de descanso. Por que ele assentou? Porque ele concluiu a primeira, a segunda e a terceira etapa. Então ele entrou aonde? No lugar de descanso. A obra está o quê? Concluída. A obra está o quê? Feita. Está entendendo o que significa a ascensão de Cristo? Quem está entendendo, igreja? Por isso, no versículo... Diegão, acho que é o 22, né, que nós estávamos? 23? Coloque aí, Diegão, o próximo versículo. 22, O que nós vamos entender aqui agora? Ficou claro que é a exceção de Cristo? Sim ou não? Ficou claro? Só que a gente não pode esquecer, presta bem atenção, da primeira etapa e o que mais? E da segunda e a terceira etapa. Mas a primeira e a segunda. Eu sei que tanto a primeira como a segunda foi ele que realizou, sim ou não? Como a terceira também, ele está realizando. Está ou não está? Está. Mas de alguma forma, nós participamos da primeira, sim ou não? Sim. Nós participamos da segunda, sim ou não? E também participamos aonde? Da terceira. Como é que nós participamos? Diegão, põe no capítulo 2, verso 4. Ai, meu Deus do céu. Está preparado, crente? Está preparado, crente? Vamos lá, então? Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Próximo versículo. Ai, meu Deus do céu. Deu-nos vida com Cristo,
quando nós ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça, vocês são... Olha agora, próximo versículo. Deus nos participamos com Ele, ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode aplaudir. Aleluia! Presta atenção, tá claro, não tá? Queridos, deixa eu explicar para vocês agora. Nós estamos o quê? Misericórdia. Nós estamos o quê? Pastor, não estou entendendo. Então olha para mim para você entender agora. Lembra que Jesus, na primeira etapa, era o velho homem? Quem lembra? O velho homem, ele era caído. Era um ser caído, corrupto, um ser que perdeu a sua posição. Isso é tão verdade que você vê que quando Adão peca, ou seja, que ele cai, que ele perde a sua posição, Deus chega para ele, e não é interessante que Deus, quando chega no jardim, chamando Adão, Deus não fala assim: Adão, o que você fez? Deus fala: Adão, onde você está? Tem diferença? Muita. O que ele está dizendo? Adão, você não está mais no lugar que eu tinha te colocado, Adão. Adão, você perdeu a sua posição. Adão, você perdeu o seu lugar de glória. Adão, você perdeu esse lugar, Adão. Adão, você agora se tornou um ser caído, escravizado, humilhado, indigno, Adão. Então, quando Jesus vem para a terra, ele vem para restaurar a humanidade, para restaurar o homem, para restaurar a posição. Isso é redenção. Então, como é que começa isso? Na crucificação, ele mata o velho homem, e aí na ressurreição nasce o quê? O novo homem, o novo Adão. Só que como a gente está falando de Cristo, eu foquei aqui no aspecto. Só que você não pode esquecer que Jesus é um novo homem, o novo Adão. O que foi restabelecido agora? A posição do novo homem. O homem era caído, agora o homem se torna um homem elevado, o ser elevado. É isso que ele fez. Lá nos céus agora, nesse momento, existe um homem. Existe o novo Adão, que foi o quê? Reposicionado. O homem voltou para o seu lugar, irmãos. Nós voltamos para o nosso lugar, nós fomos restaurados. Amém? Estamos agora numa posição elevada, de glória. Quem está entendendo, queridos? Estão compreendendo isso ou não? É isso que ele fez. E o que é interessante? É que assim como nós fomos unidos a ele na morte, e ele foi unido a nós na morte, fomos unidos a ele na ressurreição, e ele também foi unido a nós na ressurreição, nós também somos unidos a ele na ascensão. Portanto, nós também estamos assentados com Cristo. E se nós estamos assentados com Cristo, volta para o capítulo 1, onde nós estávamos, Diegão. O versículo é o 20. Você vai ler isso aqui, 1:20. Se colocando no lugar. É isso que a nova criatura traz, é isso que nós trazemos, irmãos. Você sabia que você está sentado com Cristo? Que a tua posição agora é uma posição elevada. Não é mais uma posição de humilhação, de escravidão. Acabou. Não é mais de vitimismo. Quem está entendendo, igreja? O Senhor restaurou a humanidade. O homem foi restaurado agora. Por isso ele diz: Deus exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando a sua direita nas regiões celestiais. Quem está assentado com Cristo aqui? Segue. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Segue.
Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e designou como cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Lembra que Adão é o cabeça da velha criação? Cristo é o cabeça da nova criação. Quem está entendendo? Irmãos, o filho do dono goza dos mesmos privilégios do dono, sim ou não? Sim ou não? Quando o dono chega na empresa, como é que todo mundo fica? É o dono. E quando os filhos do dono chegam? Chegou quem? Chegou o filho. Eles estão aí. Estão, rapaz? Estão aí. Estão aí. É os olhos do pai, né? Vai ficar tudo para eles. No fim, isso aqui tudo vai ficar para eles. Olha lá. Deus o colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou o quê? Cabeça de todas as coisas. Para quem? Para quem? Para quem? Ou seja, a autoridade que Cristo tem. Quem tem também? Meu Deus, crente. Pelo amor de Deus, fala, Bruno Paulo. Para hoje nascido de novo. Amém, igreja? Para quem? As novas Criatura. a autoridade que ele tem? Na igreja, não. É os nascidos, amém? As novas a autoridade que ele tem? E a gente querendo entregar essa autoridade, né? Vamos eleger fulano de tal. Irmãos dos céus. Quem está entendendo aqui? Irmãos, você tem o que hoje? A autoridade. Porque você está sentado num trono. Quem está sentado no trono? Você está reinando com Cristo. Queridos, quem tem autoridade aí? Por isso a Bíblia fala, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Meu Deus do céu, vou te falar, crente ter medo de demônio, entidade, pelo amor de Deus, hein, crente? Coloca aí isso, por favor. Aleluia. Dei a vocês autoridade para pisar em quê, queridos? Sobre cobras e escorpiões e sobre todo o quê? Poder do inimigo. E nada lhe causará dano. Quem está entendendo aqui? Hoje a terceira etapa é essa. Agora qual o problema? Tem muito crente que não está exercendo a sua autoridade. Satanás está fazendo de gato e sapato e ele está aceitando. Se ele está agindo é porque você está o quê? Permitindo. Você é autoridade agora. Quem está entendendo, igreja? Nós carregamos a autoridade de Cristo agora. Por quê? Nós estamos o quê? Assentados. Quem está assentado? Por isso, irmão, o que vem de baixo não te afeta, meu Deus do céu. O que vem desse mundo não te afeta mais, crente. Tudo você olha assim, ó. Ó, de cima para baixo. Porque você está onde? Nada que vem desse mundo te alcança mais. Quem está entendendo? Meu Deus do céu! O que vem desse mundo não nos alcança mais, porque nós somos o quê? Elevados, assentados com Cristo. Quem está entendendo, igreja? Amém, amados? Isso é o novo nascimento. Foi isso que aconteceu com você. Você morreu, ressuscitou e ascendeu. E você hoje está o quê? Assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você hoje está numa posição de domínio, amém, igreja? Quem está entendendo aqui, igreja? Então diga, eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém, igreja? Pode aplaudir bem forte, amados. Glória a Deus.